Bem, pessoal, a aula de hoje inaugura uma frente da eletricidade chamada eletrodinâmica. Toda aquela parte que a gente viu sobre diferença de potencial, potencial elétrico, campo elétrico, força elétrica, faz parte de um tópico da eletricidade chamada eletrostática, né? Na eletrodinâmica, a gente trata especificamente de movimentos de cargas elétricas e o que essas cargas elétricas em movimento conseguem provocar de prático, né? Como acender lâmpadas, como criar calor em chuveiros, né? E assim por diante. Realmente onde de fato a eletricidade atua executando tarefas, ok? Muito bem, tem a ver com a geração da energia elétrica e as suas transformações. Então o primeiro conceito para você entender e aprender a eletrodinâmica é o conceito de corrente elétrica, ok? Bora lá, definição. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres num condutor devido à ação de um campo elétrico, daí a importância, né, de saber a definição de campo elétrico antes de entrar em eletrodinâmica, em seu interior, estabelecido por uma diferença de potencial, né, por uma DDP, por uma tensão, ok? Então dá uma olhada, dá uma pausa, copia, né? De novo, é o movimento ordenado dos elétrons livres num condutor, devido à ação de um campo elétrico em seu interior, estabelecido por uma diferença de potencial. É uma DDP, uma tensão. Então vamos explicar aqui, ó. Imagine aqui um fio, né, aumentado, e imagine que nós pudéssemos ter o poder de enxergar os elétrons dentro desse fio. A princípio, os elétrons em um fio metálico, eles se movem de maneira aleatória, tá? Então aqui, se a gente pudesse fotografar os elétrons se movendo, eles teriam esse tipo de movimento aqui, ó. Cada elétron se moveria de um jeito para uma direção, tá? Para um sentido. Então, os elétrons têm movimentos aleatórios em qualquer fio metálico, em qualquer estrutura metálica você tem atômica, você tem elétrons se movendo, não só metálica, tá? Em qualquer estrutura atômica tem elétrons se movendo. Ok. Agora, aqui diz que esses elétrons livres, se eles forem submetidos à ação de um campo elétrico causado por uma DDP, então agora esse mesmo fio, a gente vai ligar esse mesmo fio a uma diferença de potencial, a uma pilha, por exemplo, uma bateria, né? Então a hora que a gente ligou essa diferença de potencial, vai surgir aqui dentro um campo elétrico. O campo elétrico é sempre do positivo para o negativo. Então está aqui positivo, né? Negativo. Então aqui vai surgir um campo elétrico do positivo para o negativo. E esse campo elétrico começa a organizar esse movimento que era aleatório antes da DDP, antes da tensão nos terminais do fio. Então agora todos os elétrons vão começar a se mover. E aí eles se movem, né? A gente sabe que os elétrons se movem do potencial menor para o maior na prática, né? Então agora todos os elétrons começam a se mover de maneira organizada, de maneira ordenada. E agora dentro desse fio tem uma corrente elétrica, ok? Então dentro de um fio condutor tem elétrons aleatórios. Quando eles são submetidos a uma diferença de potencial, pode ser uma tomada, uma bateria, cria-se nesse fio metálico um campo elétrico e esse campo faz com que as cargas elétricas comecem a se mover de maneira ordenada. Isso é corrente elétrica, ok? Cálculo da intensidade da corrente elétrica. Como se calcula e como se mede corrente elétrica, né? Tem até um aparelho chamado amperímetro, e a unidade de corrente elétrica é 1 ampere, em homenagem ao físico André-Marie Ampère. E o cálculo da corrente é assim. A gente usa a letra I para intensidade da corrente, né? Então, o cálculo da corrente é I da palavra intensidade, né? O valor. A corrente elétrica é calculada fazendo ΔQ sobre ΔT. E o que seria o ΔQ e esse ΔT? Vamos lá.
entender isso. Bom, os elétrons estão se movendo, tá? No nosso exemplo aqui, ó, do negativo para o positivo. Imagine que eu faça aqui um corte reto aqui no fio. Vou cortar esse fio aqui de maneira, um corte reto. Se eu fizer um corte reto aqui, ó, para seguir a lógica aqui, né? Vou dar um corte reto, e aqui vai começar a passar os elétrons, tá bom? Imagine que eu comece a contar os elétrons que passam por aqui e marque um certo tempo, tá bom? Então imagine que durante um tempo de 10 segundos, vamos imaginar que passou uma carga elétrica de 20 coulombs. Então passaram 20 coulombs durante 10 segundos nessa seção reta do fio, né? A gente também costuma chamar isso de área de secção transversal, porque é um corte transversal, tá bom? Entenderam a ideia? Então eu coloco um contador aqui e o cara começa a olhar quantos elétrons passam aqui. Então durante 10 segundos passaram 20 coulombs. Qual foi a corrente elétrica então estabelecida? Olha aqui, ó, corrente é igual. Qual foi a carga no meu exemplo? 20 coulombs. Qual foi o tempo de duração? 10 segundos. Portanto, no meu exemplo, a corrente elétrica foi de 2 coulombs por segundo. Ok? Muito bem. No sistema internacional, isso é importante, no sistema internacional, a unidade da corrente é o ampere, ok? Ampere. Então, portanto, aqui a corrente, no meu exemplo, é de 2 amperes, tá bom? Só para a gente guardar isso aqui, 1 ampere é igual a 1 coulomb a cada segundo. Sabe os disjuntores que tem na sua casa? Então tem disjuntor lá de 10 amperes, tem disjuntor lá para chuveiro, por exemplo, 40 amperes. Então, o que significa 10 amperes? 10 coulombs a cada segundo de eletricidade, passando ali de cargas elétricas, né? O que seria 40 amperes? 40 coulombs por segundo, tá bom? Essa é a unidade da corrente elétrica. Ainda sobre cálculo da corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica é a carga percorrida pelo condutor, né, por uma área de secção reta do condutor, dividido pelo tempo. Agora, é importante a gente lembrar dessa relação aqui. Ó, ΔQ é a quantidade de carga elétrica em um corpo, né? A carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga individual de cada elétron. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo aqui de um exercício. Fica melhor ensinando com um exemplo. Ó, calcule a corrente elétrica que passa num condutor, sabendo que por uma secção reta desse condutor atravessam 5 vezes 10 a 20 elétrons em 10 segundos. Pronto, tranquilo. Bom, como é que eu calculo corrente elétrica? Corrente elétrica é a carga elétrica dividido pelo tempo. Acontece que esse problema não me disse a carga elétrica que passou pela secção reta desse condutor. Ele me deu apenas uma quantidade de elétrons. Ele me disse que durante 10 segundos passaram por essa secção reta 5 vezes 10 a 20 elétrons. Então, nesse caso, eu não tenho a carga elétrica. Então, eu tenho duas opções. Ou eu calculo a carga elétrica, ó, carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga de cada elétron, certo? Então, ó, a carga, quantos elétrons atravessaram? 5 vezes 10 elevado a 20 vezes a carga elétrica de um único elétron, que já foi ensinado, né? Na época foi ensinado na própria sala de aula, mas não tem um vídeo ainda explicando essa aula, mas na internet tem bastante. Procura aí, quanto é a carga elétrica de um elétron, ok? É um número que você tem que memorizar, que é 1,6
vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Aí você faz essa conta, você calcula isso aqui e transporta para cá. Né? O número que você encontrar aqui, você joga aqui, dividido por 10 e faz a conta, ok? Ou você já joga de uma vez também. A outra opção é você fazer corrente elétrica é igual número de elétrons, 5 vezes 10 a 20. Carga elementar do elétron, por isso que é carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 menos 19, dividido por 10. Faz a conta. A hora que você multiplicar 5 vezes 1,60 vai dar 8. Então vai ficar 8 vezes 10. Somou isso aqui, né? 8 vezes... Fica 8 vezes 10, tá certo? Porque isso aqui vai ficar 1, tá bom? Dividido por 10. Então carga vai dar 80, dividido por 10 dá 8. Ou você corta isso com esse, sobrou 8 amperes. Então cuidado, tem dois jeitos de achar corrente elétrica. Esse quando você já sabe a carga elétrica e esse quando você não sabe a carga elétrica, mas sabe o número de elétrons que atravessaram o condutor. Bem, outra coisa importante dentro do estudo da corrente elétrica é saber qual é o sentido da corrente elétrica. Isso aqui representa um pequeno circuito elétrico que a gente vai estudar ainda com calma, mas eu queria explicar uma coisa que a princípio pode ser bastante confusa, que é o seguinte: hoje sabe-se que de fato quem se move no condutor metálico são os elétrons. E os elétrons são representados pelo sinal negativo da matemática. Já os prótons representados pelo sinal positivo da matemática, né? Então, quando cargas elétricas se movem, são os elétrons que se movem, são cargas sempre negativas. Então, quando eu estabeleço, quando eu ligo, né, uma DDP em um fio, o que acontece de fato? Os elétrons se movem, os elétrons, negativo, carga negativa, né? Potencial negativo, potencial positivo. Essas cargas negativas se movem do negativo para o positivo, do negativo para o positivo. Isso é o sentido real da corrente elétrica, ok? Mas quando se começou a estudar a eletricidade, no século XIX, né? Então o pessoal naquela época se sabia que as coisas fluem sempre do maior para o menor, né? Por exemplo, um corpo que está mais quente, né? A energia térmica dele sai do maior para o menor. Se você misturar água quente com água fria, a energia sai da maior temperatura para a menor temperatura e acontece o equilíbrio térmico, né? Os ventos são causados por diferença de pressão, de contenção, né? De condensação. Quanto maior a pressão de um lado, menor do outro, o vento, as correntes de ar fluem, né, do maior para o menor. Então se acreditava naquela época que a corrente elétrica era formada por cargas positivas, era um fluxo de cargas positivas. Então eles imaginaram que a corrente elétrica eram cargas positivas se movendo do positivo para o negativo e ficou subentendido que era assim na época. E quando a teoria se esclareceu, não valeu a pena consertar esse equívoco. É um equívoco mesmo, histórico, né? Então, como viu que na teoria não altera nada em termos de cálculo, convencionou-se deixar assim. Então, qual é o sentido da corrente elétrica? Do positivo para o negativo. O sentido da corrente elétrica é sempre o sentido do campo elétrico, que é do positivo para o negativo, ok? Então, quando a gente estiver estudando, olhando o circuito e tal, por exemplo aqui, né, para onde a corrente elétrica está se movendo. Então, imagina aqui que tem uma diferença de potencial, aqui tem uma lâmpada, e a corrente elétrica, se você fosse desenhar a corrente elétrica, ela está fluindo de onde para onde? Ela está fluindo do positivo para o negativo, ok? Não precisa nem perguntar assim, mas é o sentido real ou convencional? Não, vai ser sempre esse sentido adotado daqui para frente e pronto, ok? Agora, é bom saber que de fato os elétrons se movem e não os prótons.
Tá bom? Então, no circuito, a corrente elétrica sempre vai estar do maior para o menor, ok? É o sentido convencional. Bem, outra coisa importante sobre a corrente elétrica é que existem dois tipos de corrente elétrica, chamadas de corrente contínua, famosa CC, corrente contínua, e CA, corrente alternada. Por que tem dois tipos de corrente? É o seguinte, nas pilhas e nas baterias, o que você tem? Você tem fluxo de cargas elétricas, né? Vou falar aqui do sentido real, né? Tem cargas elétricas negativas, cargas positivas. Quando você fecha o circuito, né, os elétrons começam a se mover, né, do negativo para o positivo o tempo inteiro. Numa pilha, por exemplo, isso vai até a carga acabar. Tem pilha que é até recarregável, tá? Então, pilhas e baterias, o sentido da corrente se mantém constante, o mesmo, sempre, ok? Agora, na corrente alternada, o que acontece? É que não dá para explicar nessa aula aqui agora, mas a geração de corrente alternada envolve campo magnético e campo elétrico. E essa teoria do eletromagnetismo envolve polos. E vai ter polo positivo, polo negativo, polos que se alteram na geração da corrente alternada. Por isso que quando um fio está sendo percorrido por uma corrente alternada, a corrente está indo e voltando, abstratamente, é meio difícil de abstrair essa ideia, mas é isso que está acontecendo, tá? Então, corrente alternada são aquelas correntes fornecidas por usinas geradoras de eletricidade, né? Hidrelétrica, termoelétrica, né? Usina nuclear, que fornece eletricidade. E nesse caso, o sentido varia periodicamente, tá? Varia em hertz. Por exemplo, no Brasil, a frequência da nossa eletricidade, das nossas hidrelétricas, é de 60 hertz. A frequência da corrente de nossas casas. Isso quer dizer que a corrente está indo e voltando 60 vezes por segundo, ok? Incapaz de ser percebida pelos nossos olhos, né? Muito bem. Então a gente tem aqui os tipos de corrente elétrica, a gente viu o sentido da corrente elétrica, a gente viu como se calcula a corrente elétrica e as definições. Agora vamos preparar aqui para os exercícios envolvendo o cálculo da corrente elétrica. Vamos comentar aqui dois exemplos envolvendo cálculos com corrente elétrica, carga elétrica e gráficos, né? Vamos ler, ó. A corrente elétrica que percorre o condutor é fornecida pelo gráfico. Então está aqui gráfico A, gráfico B. Determine a carga elétrica que atravessou a área de secção reta do condutor em cada caso, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? O que foi registrado aqui? Durante o tempo de 4 segundos, uma corrente de 5 amperes foi fornecida a um circuito, tá? E a pergunta é, qual é a carga elétrica? Ele quer a carga elétrica que atravessou esse condutor, nesse caso aqui. A corrente é a carga dividido pelo tempo. Tranquilo, né? Bom, a corrente aqui é quanto? 5. 5 é igual delta Q e o tempo, 4 segundos. Ok? Se fizer uma multiplicação aqui em cruz, qual foi o valor da carga? 20 coulombs. Fechou, acabou, resolveu. Ok? Muito bem. Acontece que aqui tem uma coincidência, tá? Imagine a área desse retângulo aqui. A área desse retângulo é base vezes altura. Então, quanto é a base desse retângulo? 4. Quanto é a altura? 5. Portanto, a área deu 20. Olha a coincidência. Conclusão. Quando eu tiver gráfico, eu posso achar a carga elétrica fornecida calculando a área do gráfico, tá? Então, como é que eu poderia fazer esse problema? Assim, ó. A carga é igual a
área. A área é a base vezes a altura. Então, a carga envolvida seria 4 vezes 5. E essa carga daria 20 coulos. Bom, mas você pode perguntar assim, se eu posso calcular a carga usando essa fórmula, por que eu vou usar a área? Porque nesse caso, especificamente nesse caso, a corrente é a mesma o tempo todo, né? Agora veja a letra B. Durante 10 segundos, o circuito estava fornecendo corrente de 6 amperes, tá vendo? 6 amperes o tempo todo, durante 10 segundos. Depois de 10 segundos, né, no 11º segundo, a corrente começou a diminuir. E depois foi diminuindo. Passaram-se 10 segundos, 10 mais 10, 20, a corrente caiu para 0. Então, nesse pedaço aqui, ó, a corrente é contínua, mas nesse pedaço aqui a corrente ela é diferente, foi diminuindo, é uma corrente que foi variando. Então, como eu calculo a carga elétrica nesse caso? Bom, se aqui deu certo calculando a área, aqui eu também calculo a área. Então, eu vou em busca da área dessa figura, ok? E essa figura é um trapézio, ok? Você pode até pensar assim, mas eu posso achar a área do trapézio fazendo a área do retângulo mais a área do triângulo. Ok, tranquilo. Mas você está no 3º ano, né? Tem que memorizar isso já, tá bom? Qual é a fórmula da área do trapézio? Bora lembrar? A área do trapézio é base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura, dividido por 2. Tá aí, tá bom? Então vamos usar isso aqui, tá bom? Então bora lá, ó. A carga é igual a... Vou colocar direto já, tá? Ó, base maior. Quem é a base maior desse trapézio? 20. Mais base menor. A base menor é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, que é 10. Cuidado, tá? Não é 6. Base maior, base menor. Vale 10. Vezes a altura. A altura vale 6, a altura do trapézio. Dividido por 2. Conclusão. Corta, corta, isso vira 3. Então ficamos com 30 vezes 3. A carga é de 90 coulombs. 90 coulombs. Tanto faz. Ok? Então, conclusão, quando a gente tiver gráfico, a carga envolvida é numericamente igual à área. É importante a gente dar essa mentalizada nessa relação aqui. Ok?